O Jornal do Advogado entrevista o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Mauro Gomes Aranha de Lima. Vamos começar esse bate-papo com um tema importante para as duas entidades, que é ter profissionais qualificados para atender o cidadão. Presidente, a partir de 2020, o Ministério da Educação pretende aplicar uma avaliação obrigatória ao estudante de medicina e quem não atingir a nota mínima será impedido de se formar. Assim como na OAB, o Conselho de Medicina deveria aplicar a prova de qualificação? Sim, o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo tem a tradição há 13 anos de aplicar uma prova para os egressos de medicina como se fosse obrigatória. Embora não o seja, apenas durante 2 anos ela foi obrigatória, mas o aluno não precisava atingir a suficiência para receber o registro de médico e poder exercer a medicina, por falta de uma previsão legal nesse sentido. Nos 2 anos em que a prova foi obrigatória, a gente fazia o registro do aluno, do egresso do aluno de 6º ano, quando terminava o curso, apenas se ele fizesse a prova, independentemente do resultado. Mas até isso nos foi impedido judicialmente pelo Sindicato de Escolas Médicas do Estado de São Paulo. O exame do CREMESP, tendo essa tradição há 13 anos, observa que 60%, de 50% a 60% dos alunos egressos não obtêm nota suficiente para realizar um bom exercício profissional nas suas práticas médicas. Então, obviamente, seria fundamental que houvesse um projeto de lei e a realização e a implementação de uma lei nesse sentido no país, da mesma forma que já ocorre há um bom tempo com os advogados, mediante a implementação desta obrigatoriedade pela OAB. Nós temos um apoio da própria OAB de São Paulo, na figura do presidente Marcos da Costa, e nós estamos em tratativas no parlamento para que seja encaminhado um projeto de lei cujo esboço nós também já temos, para que isso possa então um dia ser uma obrigação para que o médico possa exercer a sua profissão, proporcionando uma segurança maior à população brasileira quando atendida em sua saúde. E o senhor diria que a prova é a melhor forma de aferimento profissional? Existem várias experiências internacionais no sentido assim, de uma prova-teste de múltipla escolha, abrangendo todas as áreas da medicina, que é a prova que nós fazemos, versus, além desta prova de múltipla escolha em todas as áreas da medicina, também com um teste de habilidade, um teste prático para os alunos. No fim das contas, a prova-teste, ela é extremamente capaz, tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para corroborar que aquele aluno formado no 6º ano, ele tem condições de exercer uma boa medicina. Mais do que isso, ele tem condições de especializar-se na sua residência médica de forma adequada para um dia se tornar especialista. Mas para isso, sempre é necessário que haja esse conhecimento básico da medicina suficientemente bom. Outra coisa que o próprio Ministério da Educação prevê, mas ainda não faz de forma conveniente, é o exame seriado de 3º ano, 5º ano e aí finalizando com o exame de egressos. O exame de 3º ano, durante o curso médico, ele mediria os 2 primeiros anos, que são os anos básicos,
onde o aluno aprende o funcionamento global do corpo humano, todas as estruturas anatômicas do corpo humano, funcionamento bioquímico do corpo e assim por diante. Daí, no 5º ano, ele faria uma prova para medir o conhecimento adquirido no 3º e 4º ano, que é quando ele aprende a teoria médica, todas as doenças do Código Internacional de Doenças, como diagnosticá-las no exame físico e na anamnese e assim por diante. E a prova final seria uma prova de todo o curso, além de medir a parte básica, a parte teórica da medicina, mediria os 2 anos finais de internato, que é quando o paciente teve uma experiência em ser humano com seu tutor durante o internato. Ou seja, durante todo o curso ele estaria sendo avaliado para a hora que chegar realmente na sua formação, ter condições de atender a população. Num patamar básico, que mesmo que ele não fizesse residência, ele poderia pelo menos atender as condições clínicas mais encontráveis, mais prevalentes na população geral e dar conta dos primeiros encaminhamentos em tratamento e em exames complementares para os seus pacientes. Tanto o CREMESP quanto a OAB têm preocupações com as questões sociais, de valorização da cidadania. Quais pautas nesse sentido podem ser tratadas em conjunto? Tratamos já algumas pautas e certamente a gente fez uma parceria que frutificará em outras ações futuras. O nosso entendimento é de que o médico ele tem que ser um ser humano de visão humanitária, humanista e humanitária, né? Fazendo prevalecer em cada um dos seus atendimentos o princípio e o valor fundamental da dignidade humana. Nesse sentido, a compreensão das vulnerabilidades do ser humano, a compreensão das dificuldades e precariedades sociais por que passa o ser humano, certamente facilitará a sua abordagem, seja no diagnóstico, seja no encaminhamento do tratamento e seja na sua virtuose em dignificar e em favorecer a relação médico-paciente. Então, essas ações, por exemplo, que nós já fizemos, uma delas se referiu às pessoas portadoras de deficiência por conta da Lei Brasileira de Inclusão, né, já vigente, e é importante que o médico entenda que a participação nessa campanha significa que a medicina não trata só a doença, ela trata também as disfuncionalidades, as dificuldades do indivíduo na sua locomoção, na sua capacidade de se expressar, na sua capacidade de fazer valer, né, a sua autonomia de uma forma plena. Então, nós fizemos esse apoio, né, a própria campanha da OAB, para que o médico tivesse essa percepção. Além disso, nós também fizemos algo em conjunto, envolvendo as pessoas em situação de identidade de gênero, né, as mais diversas possíveis, isto por ocasião da OAB permitindo, a OAB Federal permitindo que os advogados nesta situação pudessem exercer livremente e com dignidade o seu nome social, nós também procuramos encetar algumas ações para que o médico também tenha essa possibilidade de poder se manifestar nos hospitais em que trabalha, no próprio conselho, na sua vida profissional, dentro do seu nome social, da sua identidade, de acordo com o seu nome.
a sua identidade sexual coerente com o nome utilizado por ele. Isso enfrenta alguns preconceitos no próprio meio médico, mas de qualquer forma nós arguímos o Conselho Federal de Medicina para que promova prontamente, o mais rapidamente possível, esse direito, que é um direito fundamental e um direito social do indivíduo. O Conselho tem sido crítico nessa questão social, a forma de condução das intervenções feitas na Cracolândia. Qual o melhor caminho para tentar solucionar esse problema? Olha, nós já trabalhamos há algum tempo nessa questão, desde que houve em 2012, no início de 2012, uma ação desastrada e do ponto de vista ético e legal inadequada, quando a polícia militar invadiu a Cracolândia, sem se fazer acompanhar de todo o aparato do Estado na prestação de serviços em saúde, em assistência social e assim por diante. À época, eu era o presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Eu tive esse grande dissabor de não ter sido ouvido pelo governo estadual, pelo próprio Conselho não ter sido ouvido pelo Conselho Estadual. Agora, por conta da ação prestes a ser implementada na Cracolândia, num determinado momento, o prefeito colocou uma expectativa na população de que em pouquíssimos meses ele resolveria o problema da Cracolândia. Preocupados, e já em conjunção com a OAB nos chamou por uma reunião justamente com a Prefeitura de São Paulo nesse sentido. E a OAB e o presidente Marcos da Costa foram muito importantes em promover essa tentativa de acordo e que realmente está sendo algo que nós estamos conseguindo, porque a partir disso nós colocamos Ministério Público Estadual nesse diálogo, colocamos Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Assistência Social, Conselho Municipal de Drogas, que não tinha sido consultado pela Prefeitura, Conselho Estadual de Drogas, que não tinha também sido consultado. Então, agora, sob a jurisdição do Ministério Público Estadual, nós estamos conseguindo esse acordo. O que nós já conseguimos e que está em vias de ser escrito e assinado pela Prefeitura, conseguimos mostrar que não há incompatibilidade nenhuma entre você propor uma abstinência para o indivíduo no tratamento e, enquanto ele não aceitar a abstinência, você implementar o tratamento por redução de danos, não é? Porque é um direito legítimo do indivíduo, na medida em que ele não quer parar de usar a droga, que enquanto ele a utiliza, ele tenha orientações para minimizar os danos e as problemáticas, os problemas decorrentes da droga. Essa foi uma coisa que nós conseguimos. Outra coisa que conseguimos foi que os pacientes não podem ser internados em comunidades terapêuticas. Se eles tiverem que fazer um tratamento um tratamento hospitalar, este tratamento tem que ser feito num hospital geral, numa enfermaria psiquiátrica dentro de um hospital geral, e não em condições precárias numa comunidade terapêutica. Que se houver internação involuntária em hospital, que tem que ser dentro da necessidade clínica e em benefício da integridade do paciente, quando esta integridade física e mental corre grande risco, e jamais numa comunidade terapêutica. Conseguimos mais do que isso, que os pacientes não sejam encaminhados para comunidades terapêuticas, mesmo quando eles tenham condições disso. Por quê? Porque as comunidades terapêuticas hoje, no Estado, elas são invisíveis à fiscalização do poder público. Então, existem várias infrações éticas e infrações legais que se cometem
nessas instituições de interesse social. Além disso, conseguimos também com que cada paciente, cada pessoa que ali está, tenha um plano de tratamento individualizado. Tem que ser construída para cada uma daquelas pessoas a sua história, a história das suas potencialidades perdidas e a história das suas vulnerabilidades, para que cada um tenha um aparato diferenciado de tratamento. Nós tivemos recentemente a questão discutida, inclusive, pelo STF, que ainda está aí, que é a questão da descriminalização. O senhor é a favor? Olha, eu enfrentei bastante preconceito na própria classe médica em relação a isso. Uma questão é clara, o problema das drogas é um problema social e um problema de saúde. Ele emerge dentro de vulnerabilidades sociais e de vulnerabilidades da saúde, envolvendo tanto questões físicas como mentais. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que o indivíduo tem um uso problemático de drogas, isto vai lhe trazer consequências também em saúde e consequências sociais. Entrando, portanto, num círculo vicioso em que ele vai sendo cada vez mais afastado da sociedade. Então, na medida em que se criminaliza esse comportamento, você aproxima o indivíduo da lei e de tudo que isso implica. No fim das contas, você joga esse indivíduo na superlotação dos presídios, você joga essa pessoa nos centros de detenção provisória, antes de serem criminalizados ou penalizados, propriamente quando se confirma uma eventual ilegalidade de participação no tráfico ou isso ou aquilo. Ocorre que, no mais das vezes, você joga esses indivíduos para o crime e tira esses indivíduos da saúde. E aqueles que não têm cometimento de crime nenhum, né, senão o fato de serem mal avaliados no momento em que eles portam a droga, no mais das vezes eles não praticam tráfico, eles são usuários, né? Então, você joga esse indivíduo, você tira esse indivíduo da saúde. E as pessoas que são drogaditos ou têm uso problemático de drogas, eles têm, às vezes, muita dificuldade de chegar ao acesso à saúde, justamente porque eles têm medo de algo que ainda é criminalizado no país, correndo o risco de serem desaguados no sistema criminal. Então, a descriminalização é algo urgente no país. Primeiro, a gente pensa que deve haver uma graduação, né, nessa descriminalização. Primeiro, uma descriminalização do porte, depois, com muita prudência, descriminalizar o uso da droga, né, o que implicará numa regulação, e que, a nosso ver, tem que ser uma regulação forte. Né? Uma regulação forte no sentido de que as crianças e os adolescentes e os adultos jovens não tenham acesso, né? Pelo menos pessoas até os 21 a 24 anos continuem tendo um acesso dificultado, em que você tenha uma regulação da publicidade extremamente rígida, como é hoje a regulação da publicidade do tabaco. Né? Então, nos mesmos moldes ou em moldes similares ao do tabaco, a regulação forte faz com que haja uma diminuição, inclusive, do uso. Então, quando falam assim, se descriminalizar, libera total, aumenta o uso. Não.
Quando você descriminaliza, as pessoas têm mais acesso à saúde, se sentem mais à vontade para procurar a saúde, as coisas saem debaixo do tapete e se revelam, a saúde tem mais acesso a essas pessoas, não é? E a regulação forte daquela droga faz com que o uso diminua. Como médico, como psiquiatra, eu não só não recomendo, como eu mostro para os meus pacientes, e todo médico deve mostrar, os riscos que a droga provoca. Mas não é por isso, não é, que eles devem estar na polícia, eles têm que estar conosco, profissionais de saúde, não é, que os orientamos e que os tratamos quando necessário. Por que o CREMESP lançou um manifesto contra a proposta do Ministério da Saúde de criação de planos populares? Porque com bastante custo e campanhas e embates, em 1998 começa a legislação da saúde suplementar, com a Lei 9656. Até então, as pessoas não tinham garantia nenhuma dos planos de saúde que, quando as suas doenças se agravassem, eles teriam tratamento na integralidade, de exames eventualmente mais complexos ou mais caros, ou internações prolongadas quando necessárias, ou cirurgias de maior complexidade, não é? Que também significam que são cirurgias mais caras, que envolvem aparatos tecnológicos mais caros e assim por diante. E também, no fim das contas, muitas vezes para preservação última da vida, UTIs, que são equipamentos de saúde caríssimos. Então esta regulação de 98 permitiu isso, com que as pessoas pudessem comprar os seus planos de saúde, pudessem pagar os seus planos de saúde, mas com a garantia de um atendimento integral. Agora, há uma tentativa de desregulação, de voltar a antes de 1998. Por quê? O brasileiro hoje tem um poder aquisitivo menor, o brasileiro está numa situação de grande taxa de desemprego, os desempregados não têm planos de saúde corporativos, não podem pagar planos individuais, existem pouquíssimos planos individuais, inclusive, né? Então aí vem o mercado da saúde para propor planos populares, planos baratos. É o barato que sai caro, porque esses planos garantem o atendimento desde que ele não seja complexo e caro. Quando ele se torna complexo e caro, o plano não cobre. Ou seja, se você precisar de algo mais complexo, como o senhor disse... Você vai precisar do SUS. Entrando numa porta de entrada do SUS pelo pronto-socorro, que é quando a doença se agrava. Os pronto-socorros já estão lotados. Então, por que os pronto-socorros estão lotados? Porque o sistema público de saúde não se mantém com o desfinanciamento agravado pelo atual governo federal. Agravado por quê? Porque se aprovou o teto dos gastos em saúde por 20 anos, PEC 55 do Senado. Durante 20 anos, a saúde pública, que já estava desfinanciada, vai continuar mais ainda e o desfinanciamento vai se agravar, porque o reajuste é só pela inflação, durante 20 anos. Então, qualquer incremento ou implemento em medicações, em exames laboratoriais, que encareçam o custo saúde, vai fazer com que o acesso à saúde integral seja menor ainda do que é hoje no SUS. Então, o SUS está em crise por desfinanciamento, por gestão eventualmente equivocada, sim, não é? Mas então, o que nós notamos assim, vamos piorar mais o SUS e damos oportunidade para que os planos de saúde privados ocupem esse lugar que constitucionalmente é do SUS. Por conta disso que o senhor disse que há um movimento para destruir o Sistema Único de Saúde? Sim, para destruir. Qual é esse plano e por que ele visa destruir o SUS?
Porque toda a saúde no mundo inteiro é cara. Exige uma gestão muito qualificada. Mas nós defendemos, e assim é nos países de bem-estar social e nos países que já estão num patamar de direitos humanos e direitos sociais mais avançado, que o que o Estado tem que fazer muito bem feito é a saúde primária. São as unidades, o atendimento em unidades básicas de saúde, o plano de estratégia saúde da família, justamente para detectar doenças, conhecer a história e a vida ambiental daquela comunidade, conhecer as famílias, implementar a promoção de saúde, evitar que as doenças se agravem. Se assim fosse, só alguns casos, em torno de 20% a 30% dos casos, não seriam resolvidos nessa etapa e precisariam do quê? Precisariam de internações, de exames complexos, de UTIs, mas aí o Estado teria uma verba que poderia se compatibilizar com as necessidades em saúde. O que é feito no país? O país tem corrupção em todos os níveis, inclusive na saúde. Não é? Ganham hospitais desnecessariamente porque comercializam aquilo que fornecem para o tratamento. Ganham os planos de saúde que têm lucros altíssimos, sem contrapartidas equivalentes. Ganham máfias que judicializam a saúde com uma minoria, eventualmente, de médicos coniventes com isso. Mas a corrupção, a má gestão, leva a um financiamento que nenhum país pode sustentar, salvo se houvesse um virtuosismo maior em todas essas relações, uma transparência maior e um gasto menor em saúde. Mas o que nós não aceitamos é que não seja combatida de forma adequada a corrupção, não seja otimizada a gestão, tira mais dinheiro do SUS e oferece a saúde pública para os planos de saúde terem mais lucro às custas da vulnerabilidade do povo brasileiro. O senhor diria que a corrupção, então, é um dos maiores problemas do sistema de saúde? Não só na saúde, como todos nós sabemos hoje no país. Bom, as dificuldades em busca de atendimento no sistema público têm chegado ao extremo de virar agressões contra médicos e outros profissionais. Como lidar com essa realidade? Então, o médico, ele é um ser humano como qualquer outro, mas se exige dele uma disponibilidade emocional, afetiva, uma disponibilidade de uma compreensão maior das vulnerabilidades humanas. Então, se exige muito do médico. Nós próprios, enquanto conselho, instamos o médico a dar conta dessa demanda que se tem deles. No entanto, o médico tem que ser respeitado. Ele estudou durante 6 anos num estudo de curso integral, ele teve dificuldades para entrar na residência médica, ele fez residência médica que no mínimo são 2 anos, mas pode durar 5 anos. Ele deu plantões em hospitais, ele dorme mal, enfim. Então, é importante se respeitar o profissional de saúde. Aí não só o médico, mas também a enfermagem e as outras profissões da saúde. O que nós temos notado é que a crise da saúde no país, que é uma crise sistêmica, conforme eu pude te explicar anteriormente, ela é penalizada na porta de entrada. Quem está na porta de entrada? Quem atende a pessoa que precisa da saúde pública? Quem é a primeira pessoa que atende? É o médico e a enfermagem. E esses são identificados como uma causa da desassistência que eles estão sofrendo. Mas, em verdade, aquelas pessoas, médico e enfermagem, personificam, né, uma mazela que é muito mais sistêmica, que não começa neles e não termina neles.
hospitais. E aí nós vemos revoltas na porta dos prontos-socorros, vemos agressões físicas e verbais, e fizemos um levantamento sobre isso que mostra que 60% pelo menos dos médicos e enfermeiros sofreram agressões. No mais das vezes verbais, mas agressões, né? Que dificulta uma aproximação virtuosa e necessariamente virtuosa entre profissionais de saúde e população. E o CREMESP tem uma ação para tentar resolver essa questão? As nossas ações, elas vão desde ações junto à Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que haja uma agilidade maior entre a notificação, entre a denúncia da agressão e providências pela Secretaria da Segurança Pública. As nossas ações vão também no sentido de que o profissional possa fazer essas denúncias também nos seus conselhos profissionais, que nós, enquanto conselho, possamos fazer fiscalizações mais frequentes dos campos de trabalho dessas pessoas, que podemos, enquanto conselho, instar a diretoria técnica dos hospitais em criarem melhores condições de trabalho para os médicos e melhor absorção, né, das pessoas que procuram os hospitais, não só um tratamento, mas um acolhimento mais digno e humano, e várias outras ações que nós estamos, para e passo, tentando implementar. Quando você fala em digno e humano, nós entramos naquela questão de uma medicina mais inclusiva que o senhor defende. Medicina humanitária. Inclusiva porque humanitária, né? Porque é a tradição da medicina, né? Haja vista que nas guerras, o atendimento em saúde, né, ele é extremamente valorizado. Em todos os tratados internacionais ele é protegido, né, porque a enfermagem, a medicina, as profissões da saúde, enfim, nunca se negaram, né, a prestar esse tipo de assistência a populações vulneráveis, a situações de miséria, a situações de guerras, a situações de hostilidade. Nós temos, enquanto profissionais de saúde, que resgatar isso, porque essa é a vocação precípua do médico. É isso que faz com que a população se sinta bem atendida, bem servida, né? E é isso que nos torna mais felizes enquanto profissionais. Programas como o Mais Médicos atendem à realidade do país? Olha, eu acho que nenhuma dissensão ideológica ou ideológico-partidária deve prevalecer sobre o interesse último, que são os seres humanos que recebem ajuda em saúde e ajuda social. Nunca isso pode prevalecer. Então, quando começou o projeto Mais Médicos, houve um posicionamento das instituições médicas contrário, um posicionamento contrário a isso. Por quê? Porque o que se queria mostrar naquela época, que isso não resolveria o problema da saúde como um todo, porque a resolução do problema da saúde é a resolução de um sistema com múltiplas peças que precisam ser resolvidas, melhoradas. Então esta foi a crítica. Mas em nenhum momento se podia ter feito o que se fez de recepcionar os cubanos da forma como eles foram recepcionados no país. Não há porquê, não é, você fazer qualquer tipo de hostilidade ou de não permissão a um trabalho, não é, humanitário que outras pessoas de outros países vêm prestar no nosso país. Portanto, a meu ver, o Mais Médicos, ele é bem-vindo. Ele só não deve ser colocado como a solução para os problemas de saúde no país, porque aí esta pretensa solução é meramente uma maquiagem, né? Não é levando mais médicos para os rincões do país, para os lugares mais longínquos do país, que se resolverá
o problema da saúde no país. É um incremento, é uma evolução incremental. É necessário o médico estar lá, onde estão as pessoas, nos lugares mais distantes do país. Mas sem o resto do sistema para absorver justamente os casos que precisam de um atendimento complexo maior, aí você precisa ter centros regionais mais equipados e assim por diante, para que o sistema funcione a contento. Ou seja, necessitamos de programas mais amplos. Precisamos de hospitais mais bem equipados. Precisamos de respeito ao profissional de saúde, que possa trabalhar em condições dignas. Precisamos que as unidades básicas de saúde funcionem mais a contento, junto com a estratégia de saúde da família. Precisamos que as doenças não se agravem, para que não encareçam mais ainda o sistema público de saúde. Precisamos de gestores e legisladores honestos e que realmente pensem na inclusão social e em saúde do povo brasileiro, que no mais das vezes é um povo pobre, que tem poucos recursos. Nós temos uma outra questão social aí, que o Conselho lançou em março a campanha Não Dê Carona ao Sono. Por que o brasileiro se arrisca, mesmo sabendo que dirigir com sono ou sob efeito de álcool pode causar uma grande tragédia? São questões de incremento, de consciência social, né, de um pensar em si, mas sempre pensando também no outro, sempre incluindo o outro no pensamento de si, né? Isso, quando foi obrigatório o cinto de segurança, à época, os brasileiros se queixaram porque era uma invasão ao direito individual que todos nós merecemos, mas certamente esse direito individual ele tem que ser sempre cotejado nas nossas consciências com os direitos coletivos e difusos. Então veja, uma pessoa que está com sonolência, ela dirigir, ela vai correr um grande risco, vai se maximizar muito o risco de um acidente automobilístico. Com isto, fere-se ela e fere-se o outro, certamente. Alguém pode ser atropelado se eu durmo na direção. Um carro pode ter uma colisão frontal com o meu, uma família que vai morrer no outro carro. Então, esta campanha, ela é fundamental. Nós também incentivamos essa campanha, porque morre-se muito nas estradas brasileiras, porque a pessoa dorme ao volante. Morre-se muito porque a pessoa bebe, mas já existe campanhas para isso e existe uma legislação severa para isso. Mas agora é a vez de as pessoas entenderem que quando elas estão com sono, não devem dirigir. Para o carro no acostamento, se não no acostamento por questões de segurança, para num posto onde tem um local adequado para se sentar um pouco, tirar uma soneca que seja, para depois voltar a dirigir. Dr. Mauro Aranha, obrigado pela entrevista ao Jornal da Advogada. Eu que agradeço a oportunidade e a parceria tão prontamente colocada à nossa disposição pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, na figura do seu presidente Marcos da Costa.